Oi, hoje o tema é sobre desigrejados. Bom, esse termo desigrejado, ele é relativamente recente. Isso é para designar as pessoas que são evangélicas, se consideram protestantes, mas não frequentam nenhuma igreja. Muitos fazem isso por opção, elas acreditam que não precisa realmente da igreja e podem viver o seu cristianismo de maneira solitária, sozinha, né? E outros por falta de opção de igreja que ele possa ir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver essas duas ocasiões nesse vídeo. Bom, primeiro, eu não acredito que o desigrejado esteja correto. Há exceções, eu vou falar da exceção mais para frente. Mas muita gente fala que os templos são pagãos. Teve até uma época que era moda um livro de um autor chamado Frank Viola, chamado Cristianismo Pagão, onde muitos desigrejados usavam esse livro e diziam que essa história de templo foi criada por Constantino. Criaram toda uma teoria de conspiração, como se Constantino tivesse conspirado contra a igreja verdadeira para fazer o seu modo de igreja, e aí foi criado o templo. Se você procurar na internet sobre Dura Europos, você vai ver que esse templo cristão, que é o mais antigo já encontrado pela arqueologia, ele é antes de Constantino. Então esse argumento não faz sentido nenhum, né? Existe toda uma ideia de que o desigrejado está certo por não precisar de templos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Como se nós, que frequentamos templos, estivéssemos procurando Deus ali, né? Na verdade, a gente recebe Deus através dos meios da graça no templo ou na reunião. Não precisa ser um templo de 4 paredes, né? Em países perseguidos você não tem templo, mas existe a reunião. Então, a comunhão dos santos que nós confessamos no credo, isso depende de uma reunião. Então, nós precisamos nos reunir com outros cristãos. E é através dessa reunião que nós recebemos os meios da graça, os sacramentos, ou seja, o batismo e a Santa Ceia. Então, nós precisamos nos reunir para que recebamos o batismo e a Santa Ceia. Não precisa ser num templo, pode ser numa casa, pode ser alguma coisa, mas nós precisamos estar junto com os irmãos. Não existe cristianismo freelance ou cristianismo solo, né? O cristianismo, ele é vivido em comunhão. Nós confessamos no credo, né? A comunhão dos santos. Então, nós precisamos estar em reunião com os nossos amigos. Então, quando os desigrejados falam que não precisam do templo, eu não acredito nisso. Nós aqui temos a liberdade de ter templo, né? Mas nós precisamos da reunião. Eu não acredito nessa história de que eu possa ser cristão. Eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós juntos, reunidos, através dos meios da graça. E nós, luteranos, acreditamos que Cristo se faz realmente presente nos meios da graça. O batismo é Cristo presente e a Santa Ceia é Cristo presente nos elementos, o pão e o vinho. Então, nós recebemos Cristo através dos meios da graça, né? E existe também uma questão de qualificação do ministro, né? Todo cristão é sacerdote. Mas a administração da palavra de Deus, a pregação, a pessoa precisa saber o que ela está falando. A Bíblia mesmo fala não neófito, ou seja, uma pessoa nova, convertida, ou mesmo uma pessoa que tem muito tempo de convertida, mas não tem um estudo mais complexo sobre a palavra de Deus, não entende direito os nuances da palavra de Deus e vai ensinar coisas superficiais, não coisas mais profundas sobre a palavra de Deus. Então, nós precisamos de um ministro que cuide bem da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, e também que administre os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, que ele saiba o que está fazendo. Por isso, nós precisamos de uma organização, precisamos de um ministro, precisamos de uma reunião com ordem e decência, como Paulo fala, né? Então, essa ideia de que eu sou a igreja, eu não preciso de reunir com os irmãos, eu faço minhas próprias orações em casa e tudo mais,
Eu não acredito nisso, isso não vejo como bíblico, né? Nós precisamos, e a Bíblia mesmo fala da igreja como sendo essa reunião. A Bíblia cita várias vezes a igreja, né? E eles se reuniam na sinagoga, se reuniam no templo lá em Jerusalém. Então, a gente precisa de um local para se reunir, né? Na casa, às vezes, não cabe todo mundo, tem muita gente, então não vai caber nas casas. Então vamos construir um lugar adequado para receber todo mundo, e a gente ouve a palavra de Deus de um ministro qualificado sobre isso e que também administre os sacramentos, né? O batismo e a Santa Ceia. Então o templo, não só o templo, né? A questão da reunião, a reunião é necessária, nós precisamos da comunhão dos santos. Mas existem exceções, né? Existe um problema muito grave, principalmente hoje, de relacionamento entre as pessoas na igreja, principalmente por causa de política, né? Hoje em dia, muitas igrejas se venderam para apoiar um político. Então, eles fazem propaganda do político, eles convocam manifestações para apoiar político, e aí eles perseguem, eles dizem que quem não apoia o tal político não é cristão de verdade, quem não é de direita não é cristão de verdade, quem não é de esquerda não é cristão de verdade. E aí a pessoa, como é que ela vai frequentar uma igreja que, na verdade, não está lá por Cristo, né? Eles falam de Jesus, mas a intenção deles é política, a intenção deles é poder, né? Eles querem ganhar poder, eles querem apoio de político, eles querem dinheiro. Aí você vai na igreja e hoje muita gente está abandonando as igrejas por causa disso, porque as pessoas se transformaram cheias de ódio por causa de política, né? Elas perseguem essa polarização, elas perseguem o irmão por causa disso. No Twitter, um rapaz me relatou que ele foi ameaçado de apanhar. O líder de louvor disse que ia bater nele porque ele é contra a ditadura, né? Então, o líder de louvor apoia a ditadura. E aí o rapaz queria ir nas vias de fato, né? Queria bater no outro irmão por causa disso. Como é que você vai frequentar a igreja por causa disso, né? Como é que você vai frequentar uma igreja que faz propaganda política, que fala de político? Nesse caso, realmente não tem como. Às vezes não tem uma igreja perto de casa. Às vezes a igreja fala da teologia da prosperidade, fala de político, fala de idolatra político, tem vários problemas e você não consegue frequentar, e você não vê uma igreja perto da sua casa que tenha a prioridade à palavra de Deus, né? Então, realmente, aí é difícil. Aí esses desigrejados, por falta de opção, por falta de uma igreja bíblica, realmente é de se entender, não é de se julgar essas pessoas, né? Não tem como condenar essas pessoas, porque é melhor ficar em casa do que ir para a igreja para ouvir falar de política ou para ouvir falar de teologia da prosperidade, né? Então não tem sentido você frequentar uma igreja que prega falsas doutrinas, né? Que é idólatra com político. Aí é totalmente compreensível que a pessoa fique em casa. Mas, nesses casos, faça suas orações. Se você conhecer outras pessoas, faça pelo menos um encontro online, para que vocês possam orar juntos, estudar a palavra de Deus juntos, até que vocês possam encontrar uma igreja e serem atendidos por um pastor, né? Esse atendimento pastoral é fundamental para que ele possa te orientar na palavra de Deus e administrar os sacramentos para vocês. Aí tem gente que pergunta, poxa, eu gosto muito da igreja luterana e mas não tem nenhuma igreja luterana perto de casa, então e essas igrejas que tem perto de casa são complicadas, né? Então eu não consigo ir nessas igrejas, eu gostaria muito que tivesse uma igreja luterana. Bom, você pode entrar em contato com o pastor mais próximo de você, no site da Hora Luterana, no site da IELB, ielb.org.br, se não me engano. Eu vou colocar o site da IELB aqui na descrição do vídeo e também na legenda para você acessar, e também o site da Hora Luterana. Você pode entrar em contato com o pastor mais próximo de você para que ele possa te acompanhar, que ele possa te ajudar em relação a materiais de estudo, conversar com você. Quem sabe, se for viável, te fazer uma visita pessoal. E se for a questão, de repente, você iniciar um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa, né? Você faz um grupo e o pastor pode te atender ajudando, fazendo estudo bíblico, até levando o sacramento, se for o caso, se você virar um membro da IELB e quiser ser atendido dessa forma.
Mas não estou falando que a IELB seja melhor do que outras igrejas e tudo mais. A IELB também tem problemas, né? Então, você não precisa buscar a IELB como sendo a única solução. Existem outras igrejas muito boas que também vão ter problemas, como a IELB tem. Mas eu recebi especificamente essa questão sobre a Igreja Luterana. Também tem a ISLB, a Igreja de Confissão Luterana. Eu já não sei como é que funciona o esquema deles de atendimento. Se você for membro da ISLB e estiver assistindo o vídeo, pode colocar aqui nos comentários como é que funciona, de repente, o atendimento pastoral. E você pode ser atendido, né, pelo pastor da IELB, da ISLB, para que você possa ter uma organização e ter um cuidado, ser cuidado por um pastor, ok? Então esse foi o vídeo sobre desigrejados. Eu não concordo com a ideia inicial dos desigrejados, mas eu entendo as exceções, entendo a dificuldade que hoje em dia está de se achar uma igreja bíblica. E se é para ir para uma igreja que fala besteira, é melhor ficar em casa mesmo. Eu entendo você e não te julgo em relação a isso, mas eu gostaria muito que você pudesse conhecer uma igreja que vai ter problemas, vai ter o petista, vai ter o bolsominion, mas você tem que amar essas pessoas, conviver com elas. O que não pode é no púlpito, né, ser pregado, feita propaganda política em vez de falar da palavra de Deus. Se tiver no púlpito esse tipo de pregação, então realmente não vale a pena. Mas se entre os membros tiver o Petralha ou tiver o bolsominion, ame essas pessoas, converse com elas. Jesus, ele tinha discípulo que era zelote e tinha discípulo publicano, ou seja, um que era a favor do governo romano, recebia por isso, e outro que era contra o governo e queria derrubar o governo. E eles eram apóstolos de Jesus, conviviam em amor, em harmonia. Nós temos que deixar as armas no chão e conviver com as pessoas que pensam diferente de nós. Mas a gente tem que preservar a palavra de Deus dessa propaganda política que se anda fazendo hoje em dia, ok? Então Deus abençoe. Se você quiser me ajudar, vou passar o Pix aqui embaixo, pode me ajudar com qualquer valor. Se você não puder também não tem problema, assista o vídeo, comente, participe como quiser. Deus abençoe vocês, amém.